Nós estamos no ano de 2021, em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, mas ainda se faz necessário fazermos algumas perguntas concernentes ao papel da mulher. Por várias coisas que têm acontecido na nossa sociedade, ainda é pertinente a gente perguntar qual é o papel da mulher, qual é o lugar da mulher, qual é o lugar da mulher no ministério. E se você quiser saber as respostas para essas perguntas, assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador e atuo como professor há 15 anos e eu quero convidar você a juntos fazermos teologia. Em pleno século XXI, a gente ainda precisa se perguntar e perguntar para os demais qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o plano de Deus para a mulher, qual é o papel da mulher na igreja, no ministério. E vamos lá, por mais que eu considere que essas questões já sejam ultrapassadas, superadas, já deviam fazer parte do passado, mas uma vez que essas questões ainda não estão suficientemente claras, vamos lá falar sobre esses assuntos e tentarmos responder a tais questões. Antes, é claro, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e também fica aqui um convite para você ser membro do canal, só R$ 7,99. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, descontos nos meus cursos, sorteios das editoras parceiras, vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. Olha, muitas pessoas, quando querem falar sobre a mulher, o seu papel, a sua função, o lugar onde ela deve estar ou ocupar, sempre se recorre a textos da Bíblia. Bom, por um lado, isso é interessante, porque a Bíblia, claro, ela é um livro que registra a fé do povo de Israel no Antigo Testamento, registra a fé dos primeiros discípulos de Jesus no Novo Testamento, e ela é um livro da fé judaico-cristã, hoje principalmente da fé cristã, a Bíblia como um todo. E, por um lado, é natural que cristãos e cristãs recorram à Bíblia para responder a questões que sejam essenciais. Por outro lado, é uma violência contra o próprio texto bíblico, é um empobrecimento do texto bíblico lê-lo sem levar em consideração o contexto histórico, cultural e social no qual ele foi escrito. Nós devemos levar em consideração que a Bíblia foi escrita há, no mínimo, 2000 anos atrás e que, evidentemente, foi escrita num idioma diferente do nosso, por pessoas muito diferentes da nossa cultura, num lugar completamente diferente do lugar onde nós habitamos e de um tempo muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. Isso não quer dizer que a Bíblia tenha perdido a sua relevância, é óbvio que não. Ela continua sendo uma mensagem muito importante para a nossa sociedade e para todas as sociedades do mundo. Ainda que a gente viva mais 1000 anos, a Bíblia continuará tendo uma mensagem muito importante de resistência, de amor, de fé, de superação a ser comunicada a toda a humanidade. Porém, é desonesto interpretarmos a Bíblia sem levarmos em consideração o contexto, como eu disse, cultural, histórico, social, no qual ela foi escrita. A cultura bíblica era uma cultura androcêntrica, ou seja, centrada no masculino. Era uma cultura patriarcal, centrada no chefe da família e da família tradicional, composta por um homem, uma mulher e sua prole. Era uma cultura em que a figura do masculino era central naquela sociedade e a figura feminina era completamente segundo plano, destinada apenas às funções de esposa, de mãe, de procriadora e de dona de casa. E esse não era o propósito divino para as mulheres.
E quando eu digo que a cultura bíblica era assim, não que o texto quisesse que fosse assim, não que Deus quisesse que fosse dessa maneira, mas a cultura da sociedade no qual essas passagens se deram e foram registradas, ela era androcêntrica. Aliás, até os dias de hoje, grande parte das culturas do Oriente Médio são ainda androcêntricas, em que as mulheres são deixadas em segundo plano, em que as mulheres são destinadas apenas à casa, à procriação, aos filhos e aos serviços de dona de casa, e que a figura central das sociedades é ainda o homem. E naquela época isso era ainda mais evidente. Porém, eu devo dizer para você que a submissão da mulher, ela é fruto do pecado do ser humano e não fruto do plano de Deus para a humanidade. Quando você lê os textos de Gênesis antes do pecado, e é o único momento na Bíblia em que podemos ler um texto bíblico sem a influência direta da cultura na determinada passagem, você vai ver, se ler e interpretar com honestidade, que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de um Deus que não faz acepção de pessoas. E isso é sério, ainda que muitos não levem a sério essa expressão bíblica. Deus criou o homem e a mulher iguais em qualidade, iguais em importância, iguais em imagem e semelhança dele, Criador, com uma diferença apenas biológica para que a espécie pudesse se procriar. Mas essa diferença biológica não é uma diferença qualitativa, não é uma diferença que torna um superior e outro inferior. Tanto é que na figura de linguagem usada pelo autor do Gênesis, a mulher é tirada do lado do homem, não de cima, não de baixo, mas do lado. Ela é da mesma natureza que o homem, da mesma integridade que o homem, da mesma qualidade que o homem, e ambos são absolutamente ou essencialmente idênticos e iguais. A mulher só passa a ser submissa ao homem quando o pecado entra no mundo. Então nós podemos afirmar que a submissão da mulher é fruto do pecado e da degeneração da cultura humana, e não fruto do propósito divino de um Deus de amor que não faz acepção de pessoas. Isso é muito importante que a gente diga. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas professor, nós ainda vivemos no mundo com o pecado do ser humano. E isso é usado por homens para tentar justificar a continuidade da submissão feminina. Mas esse argumento não se sustenta, porque se nós estamos em Cristo, Jesus veio para restaurar as relações fundamentais e para nos libertar do poder e da influência do pecado. Portanto, todo homem, ainda que seja cristão, que continue fazendo valer a submissão feminina está em pecado, porque não é o propósito divino, não é o propósito de Jesus Cristo. E mesmo com tantas dificuldades culturais, Jesus nos ensinou a tratarmos as mulheres como indivíduos, coisas que elas não eram tratadas naquela época. Jesus tratou as mulheres com respeito e com dignidade, considerando-as no seu valor individual e não apenas em função do seu marido. O encontro de Jesus com a samaritana próximo ao poço é um encontro escandaloso para os padrões culturais e machistas daquela época. E Jesus se encontrou com aquela mulher sem reservas, de tal maneira que surpreende até a própria mulher. Jesus tem mulheres próximas de si ao longo de todo o seu ministério. No Novo Testamento, nós vemos mulheres que sediavam igrejas nas suas casas e naturalmente exerciam funções de lideranças nessas igrejas.
No texto do Novo Testamento, nós encontramos missionárias como Febe, como Priscila, nós encontramos diaconisas, nós encontramos apóstola. Sim, apóstola. Júnia era uma mulher e é chamada de apóstola pelo próprio apóstolo Paulo. E mais, quando o texto dá ênfase a Priscila, que era a mulher, e depois Áquila, que era o marido, significa que Priscila era ministerialmente mais importante do que o próprio marido, do que Áquila, e isso não gerava nenhuma crise naquele casal. Muitas pessoas acham que quando a mulher exerce um papel de liderança, isso é em detrimento do homem, mas nós devemos entender que a mulher tem dignidade própria, que a mulher é um indivíduo e que ela tem virtudes, ministérios, qualidades, dons que não depende do homem, que não depende do seu marido, porque a mulher é imagem e semelhança de Deus por si só e não em função do marido. Nas igrejas, muitas pessoas acreditam que o ministério da mulher é apenas em função do marido. É apenas o de acompanhar o marido, mas a mulher não é um satélite do homem. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. A mulher pode ter ministérios que o homem não tenha. A mulher pode ter ministérios de liderança que o homem, o seu marido, não necessariamente tenha. Infelizmente, na grande maioria das igrejas do Brasil, ainda não se reconhece o ministério feminino pleno. E em muitas igrejas, quando se reconhece o ministério feminino, é quase sempre em função do ministério masculino, que sempre precisa estar numa função e numa hierarquia superior à da esposa. E não precisa ser assim, não precisa ser dessa forma. O propósito divino é que as relações, não só de marido e mulher, sejam pautadas pelo amor e pelo respeito um para com o outro. E numa relação que é pautada pelo amor e pelo respeito, não há espaço para submissão e para sujeição. Se a pergunta é: a mulher pode ou não ser pastora? Eu lhe digo que essa é uma pergunta que não deveria ser feita mais no nosso tempo. Uma vez me perguntaram se eu sou a favor ou contra que a mulher seja pastora. E para essa pergunta não tem resposta, porque não faz sentido perguntar isso a essa altura do campeonato. Porque os homens não têm o direito de serem contras a algo que é legítimo, a algo que é divino, porque Deus não faz acepção de pessoas. Os ministérios são dons gratuitos de Deus que Ele dá liberalmente. E aquilo que vai determinar os dons que recebemos ou não, não está na qualidade humana, porque se são dons, é fruto da graça, e nós não fizemos nada por merecer. Logo, seria uma grande arrogância masculina achar que alguns dons e alguns ministérios só podem ser dados para homens, porque Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. E os seus dons e os seus ministérios, Ele dá para quem Ele quiser, seja homem, seja mulher, porque é fruto de graça e não de mérito humano. É muito importante a gente perceber que ainda hoje, na maioria das igrejas, não quero generalizar, porque nem todas são assim, mas na maioria das igrejas hoje do Brasil, ainda há um espaço e um discurso de violência contra a mulher, ainda que não tenha uma intenção direta em que esse discurso seja usado para violência. Porém, o discurso de submissão, o discurso de entender a mulher como inferior ao homem, o discurso de entender que a mulher só pode exercer na igreja papéis relacionados ao de dona de casa, cozinha, oração e cuidado com as crianças, a compreensão de que a mulher está submissa ao marido e que só pode cuidar do marido, dos filhos e da casa, é uma compreensão que gera violência
tendo ou não a intenção de que ela seja gerada. Por exemplo, no Disque 100, no Disque que denuncia violência contra a mulher, 40% dos casos denunciados e relatados são de lares cristãos. Isso é algo inaceitável e que mostra que algo está muito errado. É claro que não se ensina a violência contra a mulher, mas esses discursos ensinam a inferioridade da mulher e são usados por muitos como uma legitimação da violência contra a mulher. Violência essa que não é apenas física, mas é psicológica, é financeira, é patrimonial e eu diria é uma violência ministerial, porque a grande verdade é que se não fossem as mulheres, nenhuma igreja estaria de portas abertas, porque são elas que sustentam as igrejas, tanto na presença, no trabalho, nas ofertas, no sustento financeiro, como em qualquer outra área. Se a mulher não pode exercer o ministério na sua plenitude, e se elas não continuassem nas igrejas, nenhuma delas sobreviveria, nenhuma igreja sobreviveria sem a presença feminina. Portanto, nós, homens, devemos apenas apoiar e estar ao lado das mulheres que são pastoras, que são pregadoras, que exercem qualquer outra função na igreja, daquelas que não querem exercer função na igreja porque é um direito que elas têm, e apoiá-las no mercado de trabalho, nos estudos, na faculdade, na vida profissional, entender que os papéis domésticos devem ser compartilhados por todos e todas que compõem aquela casa, porque é uma responsabilidade dos que moram ali e não apenas da mulher em específico. Entender que o papel de cuidar dos filhos é de quem fez os filhos, mulher e homem, porque a mulher não faz filhos sozinha. E entendermos que a mulher tem todo o direito de trabalhar, de estudar e de exercer o ministério que ela se sinta vocacionada e chamada por Deus para exercer. Uma vez perguntaram a um professor, amigo meu, de saudosa lembrança, por que as mulheres ainda não tinham os seus ministérios plenamente reconhecidos em todas as igrejas. E a resposta dele foi simplesmente por causa do machismo de muitos homens. E eu assino embaixo dessa resposta, é só por conta disso. E os textos usados para negar esse direito à mulher são interpretados aleatoriamente fora do contexto onde eles de fato se desenvolveram. Então, respondendo àquela primeira pergunta que eu fiz no início, qual é o papel da mulher? O papel da mulher é pleno, porque ela foi criada para ser plena, assim como o homem também o foi. Foi criada à imagem e semelhança de Deus. Qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser estar, porque ela tem esse direito e cabe a nós homens, e principalmente homens cristãos, apenas apoiá-las e facilitar o máximo que pudermos o acesso das mulheres ao lugar que elas quiserem estar, porque é um direito delas. E direito não se discute, direito se apoia, direito se defende. E essa é mais uma reflexão, mais um vídeo do meu canal. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e se você ainda não é inscrito ou inscrita, faça a sua inscrição, é rapidinho e você ajuda muito o nosso canal a crescer. Grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo.